A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 14, versículo 11, 12 e 13. Provérbios 11, 12 e 13. Versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 12 me chama muita atenção quando a palavra do Senhor ela vai falar que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é para a morte. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 13 diz que até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Glórias a Deus. Como assim, irmão Diego? Há caminho que parece ser direito, mas o fim desse caminho é para a morte. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor está sendo bem clara. Quando a gente está servindo a Satanás, a gente está em quê? Está na cegueira. A gente pensa que está fazendo as coisas certas, né? A gente pensa que está tudo bem, né? Há caminho que parece ser direito aos homens. A gente está no caminho errado, só que achando que está perfeito. Só que esse caminho, né? O fim desse caminho é o caminho da morte. Por quê? Porque a gente está no pecado, está no erro e está achando que está certo. Só que o fim desse caminho é a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E no momento que está servindo a Satanás, né? Tá alegre. Só que o fim disso aí é tristeza. Quando a gente peca, o Espírito Santo ele se retira de nós. E quando bate aquela tristeza, é por quê? Porque o Espírito Santo se retirou de nós. E aí vem a tristeza. A alma tá vazia. A pessoa tá seco. Porque o Espírito Santo se retirou da pessoa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estão selados para o dia da redenção. E a pessoa tá ali, tá na rodinha dos escarnecedores, o amigo chama para dar uma volta, e aí passa num bar, e aí vai em outros lugares, né? E a pessoa pensa que tá no caminho perfeito. Só que o fim desse caminho é para a morte. Por isso, meus amados irmãos, tem que vigiar. Tem que vigiar. O salmista Davi, ele escreve lá em Salmo 1, pra gente não sentar na roda dos escarnecedores. Pra gente não estar participando das rodinhas. Então nós temos que vigiar. Porque no momento que nós aceitamos estar na rodinha dos escarnecedores, a gente está num caminho que acha que é perfeito, que está tudo ok. Só que o fim desse caminho é para a morte. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colega que ele só prefere as coisas que o mundo oferece. Ele me chama, aí eu vou lá e aceito. Eu tô certo? Não, eu tô errado. Por quê? Porque o fim desse caminho vai ser para a minha morte. A pessoa pode pegar uma bala perdida. A pessoa pode entrar dentro de um veículo e a pessoa dizer: vamos fazer uma viagem para outro lugar. Só que essa viagem vai ser para fazer coisas erradas. E no meio do trajeto, o carro pode capotar, pode morrer. E aí? Para onde que vai a alma? Vai para o inferno.
Por quê? Porque morreu no pecado. Por isso que há caminho que para o homem parece ser direito. Parece que esse caminho está tudo bem. Só que o fim desse caminho é a morte. Forte, né? Aleluia, glórias a Deus. Então vigiem, meus amados irmãos. Vigiem. Qual caminho você tem andado? Por onde você tem andado? Esse caminho, você acha que está perfeito, está tudo bem. Mas cuidado, que o fim desse caminho aí é para a sua morte. Vigia. Cuidado com esse caminho. Cuidado. Cuidado. Porque o fim desse caminho é para a morte. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistam. Não aceite qualquer convite. Procure andar com pessoas cristãs. E as pessoas que não querem servir a Deus, você não vai ficar de mal. Você vai orar por eles. Quando te fizerem um convite, não aceite. Só se for para fazer a obra para o Senhor Jesus. Mas se for convites aonde não agrada ao Senhor, não aceite. Porque esse caminho aí, o fim é para a morte. Vou repetir. Há caminho que para o homem parece perfeito. Só que o fim é a morte. Vigiem, meus amados irmãos. Vigiem. Porque Satanás não está de brincadeira, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Cuidado. Cuidado nesse caminho que você está andando. Cuidado.